Olá, nós estamos falando sobre autoconhecimento nessa sequência aí sobre o sentido, né? Faz sentido para você? E conversamos ontem sobre a Sabrina, sobre ela numa entrevista de emprego, sobre como ela começou se comparando com os outros e por isso ela se sentiu menos que todo mundo que estava ali e na hora dela falar ela nem soube vender seu peixe, ela estava enfraquecida pela própria, digamos, baixa autoestima que ela apresentou naquele momento. Bom, não sei se você já passou pela experiência de alguém dizer para você, ou você no momento de, de nervoso, ali, de estresse, falar para a pessoa, quem você pensa que é? A gente às vezes fala isso, né, no momento de raiva, quando alguém nos diz algo que nos ofende, e a gente fala, quem você pensa que você é para falar assim comigo? Mas aqui é diferente, aqui eu estou perguntando para você, quem você pensa que você é? Né? Depois do que nós já conversamos em outros vídeos sobre como a maneira como você vê afeta a forma como você atua e afeta os resultados que você obtém, juntando com o que a gente disse na última conversa sobre se comparar, sobre não assumir a própria história, sobre não ser você mesmo, tentar fingir, parecer ser outra pessoa, tudo isso se junta agora, porque tudo isso é parte do que você pensa que você é. E como você pensa que você é, vai fazer toda a diferença. Bom, uma coisa importante que eu acho dizer é a gente não se iludir, porque sim, no mundo que nós vivemos, o que nos chama a atenção primeiro são as aparências, né? Então, é comum que a primeira impressão que a gente tenha das pessoas seja influenciada pela aparência dessa pessoa, pelo que ela demonstra. Mas isso é muito raso, né? Isso é ficar na superfície. Estava lendo outro dia uma comparação das pessoas como cebolas, né? Você já viu uma cebola? Já descascou uma cebola? Primeiro, a cebola ela é feita por camadas, né? Então a primeira camada é a casca, algumas são roxas, outras são brancas, outras são meio amarelo mais claro, amarelo mais escuro, mas é sempre a aparência, né? O sabor, a essência dela está lá dentro. E ok, como eu disse, é natural que o primeiro impacto seu em relação a uma pessoa seja pela aparência. Mas é uma baita sacanagem se você ficar só nesse nível, e uma baita sacanagem com você mesmo se você começar a se julgar por esse nível da dimensão ser sua, né? Então você se achar menos porque você não tem a altura X, ou porque você não tem o seio grande, não tem o bumbum tão empinado quanto você gostaria, ou porque você não é forte, ou porque você é gordinho, ou porque você é moreno, ou é loiro, tem cabelo liso ou cabelo não liso, enfim. Então, é importante, é meio óbvio isso, né, quando a gente já tem uma certa maturidade, mas quando a gente está numa certa fase da vida, em que a gente quer ser aceito pela tribo, e na juventude é muito forte isso, a gente quer ser aceito pelas pessoas, então a gente acaba querendo se sujeitar àquilo que, digamos, são os padrões colocados. Então, o padrão é esse, né? Pode reparar, embora vocês sejam jovens, mas observem grupos de jovens, quando eles saem, vão no cinema, no shopping, você vai observar o mesmo tipo de blusa, as cores são parecidas, a mesma sainha da época, ou a mesma bermuda da moda da época. É normal numa certa idade isso. O que não é normal é a gente seguir assim. A gente, aos poucos, vai assumindo quem a gente é, assumindo os nossos gostos, aquele que fica bem para mim, e não necessariamente o que o grupo deseja, né? Isso também é ser autêntico, é ser singular. Então, voltando à questão da cebola. Não julgue pelas aparências, mas também não se julgue pelo seu externo somente, certo? Abrindo a cebola, descascando, tirando as camadas, então a gente vai começar a aprofundar, porque na superfície está a persona, né? Personalidade, lembra teatro, né? Persona, que na Grécia Antiga chamavam as personagens, tinha até aquela cara do teatro com a carinha para cima, o sorriso para cima, o sorriso para baixo, né? Triste ou alegre, que eles usavam máscaras, porque eles queriam que a persona estivesse ali no palco, né? Para não confundir com o ator, né? Hoje não, hoje o ator usa o seu próprio corpo para interpretar essa persona.
E muitos de nós passam pela vida aí com essa máscara, né? E depois a gente passa a se confundir com a máscara. Tem até um livro que ainda vou comentar aqui sobre o homem que ficou preso numa armadura, porque ele criou uma armadura para fingir para o mundo que ele era a pessoa que na verdade ele não conseguia ser, e ele se apegou tanto àquela armadura que quando ele quis sair, quando ele percebeu que aquilo não o fazia feliz, ele não conseguia se desapegar, ele não conseguia, a armadura grudou, ele não conseguia tirar a armadura, e às vezes acontece com a gente. A gente se apega a uma personagem, uma figura que a gente cria, e depois a gente não consegue se desgrudar dela. Mas caminhando um pouco mais para dentro, e aí a gente começa agora a falar nas coisas que, digamos, os ingredientes que compõem a gente, né? Então tem o primeiro ingrediente que é a minha aparência, né? O meu biológico, o meu corpo, a minha aparência. Depois existem outras coisas que vão entrando nesse, como se fosse uma receita de bolo, vão entrando nessa receita ingredientes que são dosados diferentemente de uma pessoa para outra. Né? A gente acaba entrando, por exemplo, numa segunda camada, poderíamos falar dos tipos comportamentais, o comportamento, que eu vou explorar também no próximo episódio, tá? Mas falando aqui de uma maneira mais genérica, assim, mais superficial. Tem pessoas que são mais extrovertidas, por exemplo. São mais falantes, né? Elas buscam a energia delas no externo. Elas pensam alto, elas querem estar com as pessoas e logo já falam o que elas estão pensando, o que elas estão planejando fazer. Elas normalmente são mais, digamos, populares, né? Porque as pessoas, os grupos acabam valorizando esse tipo de pessoa. E aí, se você for do tipo introvertido, que busca a sua energia mais no seu interior, é mais pensante, gosta mais de elaborar mais antes de expor o que você está pensando, o que você está planejando, e você começar a se comparar, falar, poxa, ele que ganha todas as meninas, ou ela que faz amizade com todo mundo, porque é falante, é extrovertida, parece mais, o professor valoriza mais, então eu tenho que ser assim. Ok, você vencer uma certa timidez, certos bloqueios, ok, porque você tem que saber se expressar, mas você tentar ser um extrovertido que você não é, talvez vai fazer você, aí sim, perder a sua força. Porque existe até um outro livro, eu vou aqui falar de alguns livros algumas vezes, se eu não me engano o nome é O Poder dos Quietos. Depois eu vou pesquisar e vou pôr nos comentários aqui, na descrição, que fala sobre as pessoas que são introvertidas e que elaboram mais interiormente, mentalmente as suas coisas, o quanto elas têm importância num grupo também. Porque no fundo todos têm importância, cada um do seu jeito. Outra coisa, tem gente que gosta de levar a vida toda metódica, planejada, então já acorda com o dia planejado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que tem realmente certas vantagens. Mas já tem gente que gosta tem um planejamento mínimo, mas gosta da coisa mais à vontade, né? Numa viagem, por exemplo, no primeiro caso, ele vai planejar onde ele vai passar, o que ele vai visitar, quanto vai custar cada ingresso, ele já planeja tudo, ele já sai daqui com tudo planejado, o que ele vai fazer lá onde ele está indo. Já a outra pessoa do outro tipo, ela gosta de chegar, claro, conhece minimamente, mas, bom, hoje eu estou com vontade de ir no museu. Não, hoje eu estou com vontade, vamos andar, hoje nós vamos ficar no barzinho. Ela gosta de ir mais pelo que ela sente na hora. E também tem pessoas que para tomar uma decisão, elas procuram saber todos os detalhes, as informações sobre aquilo. Outras, elas vão meio pela intuição, elas vão um pouco mais pelo emocional, pelo que elas estão sentindo na hora, enfim. Cada um tem um jeito de ser, e em doses diferentes. Se fosse uma escala, um é extrovertido no grau 9, o outro é extrovertido no grau 3. E essa, que eu chamo de equalização que vai se fazendo, vai tornando cada um único e todos igualmente importantes. Então hoje eu abordei isso bem superficialmente, amanhã eu vou falar de uma das formas de você se avaliar. Eu quero saber como você se enquadra nesse modelo que eu vou colocar aqui amanhã. Para você ir começar nesse exercício de se analisar e pensando em como você é, para pensar no que você vai trabalhar, o que você quer estudar, o que você pretende fazer na vida, o que você pretende deixar de legado nessa vida, qual o seu valor, a sua importância, a sua real contribuição, tá bom? Então amanhã a gente se encontra, continua esse assunto. Obrigado e até mais. Olá! Vamos continuar nossa conversa sobre autoconhecimento e hoje mais especificamente sobre perfis comportamentais.
Ontem eu usei a imagem da cebola, falei da primeira, da casca, né, que é a nossa aparência, e que retirando algumas camadas a gente chega então num lado mais interno da cebola. Então nós vamos tratar hoje de um desses lados, que é o perfil comportamental, como a pessoa se comporta. Né? O comportamento é algo que a gente observa, a gente não sabe exatamente o que ela está pensando, mas a gente observa ali a maneira como ela se comporta. E existem estudos sobre os perfis comportamentais, e são estudos bem interessantes. Eu falei um pouco sobre algo na semana passada, quando eu falei do introvertido, do extrovertido, estava usando ali uma teoria que é do Jung, mas hoje eu trouxe uma outra ferramenta para vocês saberem que existem ferramentas que nos ajudam a nos conhecer, a nos orientar, para que a gente pense, puxa mesmo, eu sou assim. Porque o importante de você saber como você é, de você ir tomando consciência de como você é que você vai identificando melhor onde você se encaixa nesse mundo e que contribuição melhor, em que área você se encontrará melhor na vida estudantil, profissional, nos seus relacionamentos, e você também começa a entender, porque às vezes você tem conflito com uma outra pessoa, assim, alguma coisa não fica legal ali, te irrita, mas não é porque ela é uma pessoa má, ou porque você é uma pessoa má, é porque vocês são pessoas diferentes. E às vezes você não está tendo maturidade simplesmente para lidar com alguém diferente de você. Né? Então quando a gente admite, eu sou assim, então por outro lado também você tem que admitir, e ele é assado, e ele tem o direito de ser como eu tenho o direito de ser eu. Então eu trouxe uma dessas ferramentas que é utilizada inclusive em empresas, que se chama DISC. DISC, vocês já vão entender melhor o que quer dizer esse DISC, tá? Uma maneira aí de classificar as pessoas pelo seu comportamento dominante. São 4 dimensões, o D, o I, o S e o C. Então quero que vocês vão pensando aí em qual delas vocês se encaixam. Eu vou falar delas resumidissimamente, porque isso é uma coisa profunda se você for fazer mesmo o assessment do DISC. Então é só uma brincadeira aqui para você ver onde você se encaixa, tá? Vamos começar pelo D do DISC, né? O D de dominância. O D, a pessoa que tem perfil dominante, D de dominância, ela é uma pessoa muito orientada para resultados, é uma pessoa muito direta, uma pessoa que se move por desafios normalmente, ela gosta de fazer acontecer, ela gosta de dar as ordens, ela busca eficiência. Então, é uma pessoa que, se ela não tomar cuidado, ela pode se tornar uma arrogante, porque ela já vai atropelando, não importa o que você pensa, não, vamos fazer assim, né? Então esse é o perigo do D. Por outro lado, o lado muito bom do D é que ela faz acontecer, tá? E o que as pessoas às vezes confundem, elas acham que então todo chefe é D, ou para ser chefe tem que ser D, ou só os chefes ou gestores são D. Não é verdade, né? Outro dia num treinamento a gente fez o teste, e a moça do café, que eu virei até amigo dela, que é um amor de pessoa, ela era D, até brinco com ela, era um Dzão. Porque na posição dela, ali na função dela, ninguém tirava farinha com ela colocava a ordem, olha, tá derrubando açúcar aí, gente, não é assim, quando for mexer é assado, tem ordem isso aqui, entendeu? Então ela era um D dentro da função, que não era uma função de chefia, né? Então não tem nada a ver. Mas sim, normalmente você encontra muitas pessoas desse perfil D no cargo de gerente, de chefe, de gestora, de empresário, porque é uma pessoa normalmente que ousa, arrisca, tá? Bom, e o I? O I é o I de influência. Então a pessoa da influência, ela gosta de influenciar, né? Para influenciar, ela gosta de se relacionar. Então ela gosta de conversar, gosta de estar com as pessoas. Qualquer coisa que gere ali conversa, encontro entre pessoas, agrada o I. Ele é uma pessoa que comunica. Qual o perigo do I? Às vezes ele perde o foco. Né? Como eu brinco nas empresas, você pede para o seu estagiário, que é um I, por exemplo, para tirar uma xerox. Se você pensa, dali a 2 minutos ele está de volta. E passa 10 minutos ele não voltou ainda. Por quê? Porque ele encontrou a moça da limpeza, conversou. Encontrou o colega da outra sessão, conversou. Encontrou lá um menino que estava chegando no balcão, parou para conversar. E aí nisso ele se perde. Esse é o perigo do I. Ele tem que tomar cuidado com isso. Mas o lado bom é que ele envolve as pessoas, ele comunica, ele faz a coisa fluir dentro de um grupo. É muito importante o I.
Todos são importantes. Chegamos ao S, o S da palavra estabilidade, tá? Então uma pessoa normalmente, uma pessoa muito estável, uma pessoa que busca harmonia, ela quer fazer as coisas com equilíbrio, com harmonia, que as pessoas se entendam, ela busca segurança, ela valoriza a lealdade. Qual o perigo do S? Às vezes, por buscar tanta essa harmonia, ela não sabe dizer não. Ela não gosta de colocar a sua opinião quando ela sabe que é contrária do outro. Então, às vezes, ela tem dificuldade de se colocar, o que causa alguns problemas para ela. Ela precisa vigiar isso. E qual é a grande vantagem? Ela é uma pessoa justamente que provoca união, que busca conciliar os interesses, que na mediação de um conflito ela pode ajudar bastante. Chegamos então ao C. Tá? O C é a pessoa que ela é motivada, o C é de cautela. Tá? Então é uma pessoa que busca ali fazer as coisas tudo muito certinhas, que é a pessoa que lê o manual antes de usar um produto, é a pessoa que faz planilhas para calcular como vai ser o custo de um projeto que ela está desenvolvendo. Então, às vezes as pessoas falam que o C de cautela, na verdade, é um C de chata, porque essa pessoa é aquela que quer saber, não, mas eu quero saber os detalhes, como é que isso vai ser, que dia que vai ser, que horas que vai ser, quanto isso vai custar, mas a longo prazo, enfim, já entenderam, né? Mas o C, qual que é o perigo do C? Que às vezes ele fica engessado realmente. De tanta cautela, de tanto querer prever tudo e seguir só se for um passo seguro, às vezes ela trava na vida pessoal e num projeto profissional. Por outro lado, é uma pessoa que você precisa ter na sua equipe ou que você precisa conversar com ela, porque ela vai te alertar para os riscos daquilo que você está planejando fazer. Então, é muito importante, né? Eu costumo brincar que se você vai saltar de paraquedas, você pode adorar falar com o cara lá que te vendeu o voo, né? Que geralmente é um izão, que vai falar para você como é maravilhoso voar, como é maravilhoso saltar, das pessoas que já saltaram, ok? Mas na hora de dobrar o seu paraquedas, você vai querer o C. Porque o C é aquele metódico que vai seguir todas as regras, que vai medir tudo certinho e vai dobrar o seu paraquedas de um jeito que ele vai abrir na hora que ele precisar abrir. Às vezes, se você mandar o D fazer, o D ele está sempre muito agitado, querendo mandar, ele não vai cuidar dos detalhes, porque o D tem a visão mais macro, ele não vai muito nos detalhes. Se você mandar o I, talvez o I vai ficar conversando na hora de dobrar, vai se distrair e talvez não dobre tão perfeitamente. Se você mandar o S vai fazer um trabalho bom, provavelmente, mas se alguém disser para ele assim, se eu fosse você eu não dobraria assim, eu dobraria assado, talvez ele fale, e não queira contrariar, talvez, né? Então o C nesse ponto é a sua melhor opção. Mas todos são importantes, gente. Isso que eu quero que vocês entendam. Todos são importantes, cada um do seu jeito. Se você, uma festa, é o D que fala, gente, vamos fazer a festa junina? Tá junho aí, vamos fazer? Então ele bota fogo na coisa. Aí chega o I, legal, vamos lá, pode deixar que eu falo com todo mundo. Ele começa a ligar, mandar bilhete, encontra as pessoas, falar com todo mundo. Mas chega o S e fala, gente, olha, não esquece do fulano. Olha, ele mudou, tá morando no outro prédio, mas ele pode estar na nossa festa. Ou, se é uma empresa, ele está de férias, não vamos esquecer dele. E vamos fazer uma coisa para que seja bom, a gente faz ali o bilhete, para que um mande bilhete para o outro, para ficar uma coisa bem alegre, que as pessoas estejam harmonicamente ali. E chega o C e fala, olha, mas tem que ver onde vai ser, se cabe todo mundo lá. Se a quantidade de comida está certo, quantas gramas por pessoa a gente tem que calcular. Então percebo, sem o D, talvez a festa não acontecesse, não surgisse a ideia. Sem o I, talvez não comunicasse a ideia para todos. Sem o S, talvez alguém ficasse de fora. E sem o C, talvez chegasse no dia, faltasse comida, o dinheiro não desse, o lugar fosse muito apertado. Então, gente, todos nós somos importantes, sendo quem somos e não fingindo ser quem não somos. Tem hora que você tem que subir o seu I, se comunicar mais. Tem hora que você tem que subir o seu D, saber se colocar, baixar o seu S, saber dizer não. Tem, mas você tem que ser você, tá bom? Pensa aí, em qual deles você se encaixa e comenta aí. Você é um D? Você é um I? Você é um S ou você é um C? Você é todos eles, mas qual predomina no seu jeito de ser? E até a próxima conversa nossa. Olá! Vamos continuar a nossa conversa. Hoje nós vamos falar sobre as múltiplas inteligências. Você sabia que a gente tem
várias inteligências e não só uma ou duas, que o Gardner, que foi o cara que estudou isso, ele disse que nós temos múltiplas inteligências e funciona aqui como eu falei do DISC da outra vez. Eu falei que o DISC, todo mundo tem o D, tem o I, tem o S, tem o C, mas em diferentes graduações. Então você imagina um equalizador, igual naqueles aparelhos de música, você aumenta um pouco o grave, aumenta o médio, aumenta o agudo e faz aquela sua equalização. Em termos de comportamental também é assim. Em termos de inteligência, das inteligências, todos nós temos alguma coisa das inteligências, algumas muito mais desenvolvidas, outras muito menos desenvolvidas, algumas medianamente desenvolvidas. Então assim, eu vou só comentar, tá? Pra gente não ficar teórico demais aqui nesses vídeos, porque espero que vocês lembrem como tudo isso começou. Nós estávamos contando da Sabrina, que foi numa entrevista de emprego e ficou se comparando, e como nós todos temos essa tendência de nos compararmos o tempo inteiro com os outros, quando a gente fica achando que fulano é que é bom, que a gente nunca é bom o suficiente, porque ele é bom naquilo, a gente só esquece de pensar que, em compensação, ele não é bom em outras coisas que talvez a gente seja, né? A ideia aqui é que você se conheça, se analise, pense um pouco sobre você. Aqui é um convite ao autoconhecimento, um convite a você pensar, como que eu sou dentro disso que ele está falando? Porque aos poucos você vai construindo uma noção de você mesmo, né? Se você ainda não tem, e vai percebendo que com certeza você tem vários talentos e pontos fortes, várias coisas que te capacitam para atuar nesse mundo, para oferecer a sua contribuição nesse mundo do seu jeito de ser. Claro que a gente vai explorar isso de outras maneiras, mas nós estamos aqui no começo, né, do livro, nos primeiros capítulos, então é um papo ainda sobre, cara, para se analisar, para se conhecer, em vez de ficar se comparando com os outros. Bom, então vou falar das inteligências. Inicialmente ele apontou 9 inteligências, hoje já existem estudos que ampliam isso, mas eu vou falar das 9 que o Gardner fala, tá? Então, ó, começo da primeira delas, eu fiz até um desenho aqui para ficar mais bonito. Então, a inteligência lógico-matemática. Essa é a inteligência mais valorizada, né? Normalmente, as pessoas que sabem fazer cálculos, que usam o pensamento lógico, pensam rapidamente, raciocinam rapidamente, que, enfim, tem esse desempenho lógico-matemático bastante aguçado, é a inteligência mais valorizada ainda, né? É ela que é medida quando, naquele teste de QI, que você faz vários testes ali de cálculos, de lógica, para determinar qual é o seu QI. Ok, legal essa inteligência, tá? Mas não existe só ela. Vamos partir aqui para a próxima. Dá para enxergar aí? A inteligência linguística. É a pessoa que se comunica bem, que consegue interpretar lá aquilo que ela lê, ela fala bem. Então, em resumo, ela sabe comunicar bem e também entender bem a comunicação que ela recebe. É outra inteligência bastante valorizada. Hoje, no mundo, então, da hiperconexão, né? Está todo mundo aí na rede, ela ainda mais, porque você tem que saber se comunicar, tem que saber usar as palavras, as imagens, seja lá o que você estiver usando para comunicar. E saber ler, saber entender um texto, isso é fundamental. De fato, é uma inteligência muito importante. Mas, de novo, não são as duas únicas. A próxima, a inteligência interpessoal. É aquela que, quem tem essa inteligência, é aquela pessoa que tem facilidade de se relacionar com os outros, sabe? Ele tem um bom nível de empatia, ele percebe o que o outro está sentindo, ele tem aquela habilidade de ler os sinais no rosto, nos gestos da pessoa, tem um bom trato social, tem essa inteligência social, sabe se relacionar num grupo, sabe como atingir as pessoas no bom sentido, né? Se comunicar com elas, mas no sentido mais empático. Ele consegue, de certa maneira, compreender melhor o que as pessoas estão sentindo e pensando. Então ele usa isso como uma habilidade social. A próxima é parecido, mas não é... A palavra é parecida, mas essa é a intrapessoal, intra, para dentro. Então é aquela pessoa que ela se relaciona bem consigo mesma, ela consegue
compreender de uma maneira satisfatória os próprios sentimentos, as próprias emoções, né? Tem uma autoconsciência bem desenvolvida. Parece uma inteligência óbvia, mas não é. Ainda mais hoje em que a gente está tão conectado no externo, está todo mundo conectado no que está acontecendo lá fora, observando a vida dos outros, num Big Brother gigante, através das mídias sociais, e às vezes não tem contato consigo mesmo, né? Eu costumo dizer nos treinamentos, essa pessoa não marca encontro com ela mesma, ela marca encontro com todo mundo, mas não marca encontro com ela mesma. Então a pessoa que tem essa inteligência intrapessoal, ela marca esse encontro consigo mesmo. Então é interessante isso também. Tem um outro tipo de inteligência, ó, que é a corporal sinestésica, né? Sinestésica tem a ver com movimento, né? Então é aquela pessoa que se movimenta bem, que tem uma consciência corporal bastante desenvolvida. Normalmente os bailarinos têm que ter, né? As pessoas que dançam bem, a pessoa que pratica um esporte que exige esse tipo de movimentação, jogador de futebol, de vôlei, do basquete, o corredor, enfim. Ou mesmo que não pratique nenhum esporte, mas a pessoa que tem uma boa consciência corporal, que não é que nem eu, que fica tropeçando por aí, bate o joelho toda hora na quina da mesa, né? Então também é um tipo de inteligência, que é muito valorizada no esporte. Um outro tipo de inteligência, a inteligência musical. É uma pessoa que sabe compor música, cantar, ela sabe ouvir, apreciar uma melodia. Então, é nessa área. Uma pessoa, vocês devem conhecer pessoas assim, isso é uma inteligência que eu tenho, não tão desenvolvida, mas tenho trabalhado ela, eu componho, eu escrevo música, eu gosto muito de ouvir música, de apreciar os detalhes de uma música, né? A gente pode exercitar também essas inteligências. A próxima, a inteligência espacial visual. Não é aquela pessoa que ela tem uma boa noção espacial, ela sabe lidar com as formas, compor com as formas. Então, ela pode ser uma arquiteta, por exemplo, mas ela pode ser também uma pintora de parede. Um pintor de parede tem que ter uma boa... Por isso que eu pus até o desenho aqui do pintor, ele tem que também ter esse tipo de inteligência, né? Senão ele vai pintar tudo torto, não sabe fazer o contorno, pinta do lado. A pessoa que trabalha com artes plásticas normalmente domina bem essa inteligência. Então é muito interessante. Pessoa que faz artesanato. A inteligência naturalista, aquela pessoa que se relaciona bem com a natureza. Ela é uma pessoa que, digamos, tem no trato com a natureza algo muito, muito natural, né? Sem querer ser redundante, muito próprio dela. Ela se relaciona bem com a fauna, com o meio ambiente, ela tem essa consciência ambiental e ecológica muito forte. E por fim, a inteligência existencialista, aquela pessoa que tem a ideia da vida no seu contexto sistêmico, a gente fala, ela tem a visão sistêmica, ela percebe que os atos dela aqui refletem ali, que todos nós estamos ligados uns aos outros, que existe entre nós uma ligação que é maior do que nós mesmos, e que quando a gente se junta, o resultado de 1 mais 1 não é 2, o resultado de 1 mais 1 pode ser 3, pode ser 1000, porque é algo além daquilo que a gente vê e observa. Então é a pessoa que sabe meditar, sabe se conectar com o sagrado, seja isso o que ela entender. Então olha lá, está acabando o nosso tempo, vou repassar rapidinho e você vai pensando qual dessas você tem trabalhado mais. A lógico-matemática, a linguística, ou a interpessoal, a intrapessoal, a sinestésico-corporal, a musical, a visual-espacial, a naturalista ou a existencialista? Quais delas? Se você fosse fazer um gráfico de cada uma delas, como você está em cada uma delas? O jeito que você está é um jeito bacana, é um jeito que já dá para fazer muita coisa legal. Viu? E a gente vai falar mais sobre isso na próxima edição. Obrigado, valorize você, quem você é.